Bem-vindos a mais um Ao Final de Semana. Hoje queria conversar convosco acerca de 3 temas. Acerca da estátua de António Guterres, que foi inaugurada em Vizela, acerca dos livros dos 5, que há uma recomendação em Inglaterra para que não estejam acessíveis às crianças, e por fim ao facto de os autarcas socialistas terem ostensivamente abandonado uma cerimónia onde Cavaco Silva, que é o político mais eleito em democracia, foi mais vezes eleito em democracia, portanto, discursava. Começando pela estátua de António Guterres em Vizela. Pois bem, uma Câmara Socialista faz uma adjudicação direta a uma empresa socialista que apenas faz obras, ou apenas não sei, mas que principalmente faz obras para socialistas e que é dominada por socialistas, para uma estátua de um líder socialista, e vai o ministro socialista inaugurar. Eu não sei se vocês se apercebem do terceiro mundismo que isto tudo tem. Quer dizer, normalmente, o inaugurar este tipo de estátuas é uma coisa muito sul-americana, sem desprimor para a Sul-América. Ou seja, eu acho que deve haver a regra de não inaugurar estátuas de pessoas que estejam vivas, de não dar nomes de ruas a pessoas que estejam vivas. Para vocês verem como os socialistas gostam deste ridículo de situação, o Manuel Pinho atormentou muito o presidente da Câmara de Passos Ferreira para lhe dar uma rua. E agora existe lá a Avenida Doutor Manuel Pinho. Agora que nós sabemos que Manuel Pinho era uma pessoa corrupta e que recebeu uma avença do BES para estar como ministro, o que é que se faz? Retira-se a avenida? Não se retira? E, por exemplo, Ximenes Belo, há muitas ruas de Ximenes Belo pelo país. Agora que sabemos que Ximenes Belo é pedófilo, o que é que se faz? O que é que não se faz? Portanto, dar ruas ou dar estátuas ou tudo mais a pessoas vivas é um erro. Nós não sabemos qual vai ser o futuro dessas pessoas. E agora, numa altura de extrema crise, numa altura de necessidades, fazer tal adjudicação direta à empresa socialista de 90 mil euros para uma estátua, eu acho que de certa forma é um insulto aos vizelenses. Outra questão que eu queria falar convosco, que é uma questão que está muito na moda, que é procurarem controlar aquilo que uma pessoa pode ter acesso ou não pode ter acesso. E assim, o único livro que eu obriguei os meus filhos a ler foi o 1984. Eu acho que o 1984 tem 2 coisas especialmente interessantes. Uma que tem a ver com isso. Eles têm a convicção que ao fazerem o controle da linguagem, faziam o controle do pensamento. A segunda coisa muito interessante que eu acho é o final do livro. Mas isso não vou fazer spoiler, portanto vou-vos convidar a ler o livro. Acho que não leram, muitos já terão ter livro. Eu acho que aquele final, que é uma coisa marcante, fantástica e que também nos está a acontecer neste momento. E estas coisas de de haver uma corrente que queira alterar os livros, tem um alto fator antipedagógico. Porque, por exemplo, se eu ler os livros do Bessa de Queiroz e vejo como é que os patrões tratavam os empregados, isso é pedagógico, quer dizer, nós evoluímos culturalmente. Atualmente, uma pessoa que trata seus empregados é uma besta. Se vemos qual é as relações que há com as mulheres, vemos um tipo que tem uma relação destas com as mulheres, é uma besta. Ver que evolução, eu acho que é uma coisa que é só por si pedagógica. Por fim, o que eu queria falar foi o facto de 2 autarcas socialistas, pelo menos 2, terem abandonado uma cerimónia em que discursava o principal político do pós-25 de Abril, vivo pelo menos, portanto será Cavaco Silva e Mário Soares, os 2 principais políticos do pós-25 de Abril. Ora bem, eles, de uma forma absolutamente mal criada, porque os socialistas têm aquela ideia que são eles os donos da quinta, e que se alguém tem uma perspectiva que não é a perspectiva dos socialistas, essa pessoa deve ser ignorada, deve ser achincalhada. E então, de modo deliberado, não é deliberado, de modo ostensivo, abandonaram Cavaco Silva. Na semana passada falei um bocadinho disso, falei um bocadinho daquilo que se está a perder, que não é tangível, mas que é intangível. Porque são todas as coisas, como eu falei da estátua, como estou a falar agora, que nos aproximam de um país do terceiro mundo. Pois bem, a esquerda, o PS, não suporta Cavaco Silva por uma razão. Foi com Cavaco Silva, foi nos governos dele, embora Cavaco não seja perfeito, que nós vimos que não estávamos obrigados a essa mediocridade terceiro-mundista que os socialistas gostam. Nós aí convergimos de maneira clara, forte com a Europa e tivemos a ilusão de podermos ser um país normal, que não precisávamos ser um país de mão estendida. Eu já uma vez fiz aqui esta listagem e portanto, vou enumerá-la outra vez. Que é assim, pensem o que é que nós podemos associar aos longos anos que António Costa teve no poder.
não estou assim a ver nada, a não ser a reversão da TAP, que foi uma desgraça. Cavaco Silva, Centro Cultural de Belém, Fundação de Serralves, Pontes de São João e do Freixo, Expo 98, Auto Europa, Barragem do Alqueva, Ponte Vasco da Gama, Projeto do Gás Natural, Esboço da Rede de Autoestradas, Plano de Erradicação das Barracas em Lisboa e Porto, Aldeias Históricas, Defesa do Ambiente e Ordenamento do Território, Construção de Hospitais, Privatização da Comunicação Social e por aí fora. Vejam que nós aí estávamos a dar passos claros para nos aproximarmos daquilo que é a modernidade, daquilo que são os países da Europa Ocidental e vejam como isto faz impressão aos socialistas que temos. Isto tinha para conversar convosco, cá nos vemos para a semana.